Olá turma, bem-vindos! Mais um vídeo aqui no canal Brastec Eletro. Eu sou o Madison Souza e o assunto de hoje, pessoal, é micro-ondas não esquenta. Você liga, ele funciona, faz a contagem do tempo, o prato gira, mas o alimento está lá dentro, a água está lá dentro e não esquenta. O que pode ser? Isso é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos lá, pessoal! Olha, turma, nós temos três possibilidades para que isso aconteça, certo? E essas três possibilidades são as que nós vamos ver agora. Pessoal, é o seguinte, isso é comum chegar a micro-ondas na assistência técnica, é um dos defeitos mais comum que tem quando chega na nossa assistência, é um desses que o cliente relata que ele está funcionando, está fazendo tudo, menos o que ele tem que fazer, que é esquentar, certo, pessoal? Então aí nós temos três probabilidades. A primeira é na parte da fonte. Pessoal, a parte da fonte é a maior causadora de problemas no micro-ondas quando se refere a ele não fazer o aquecimento, certo? Primeiro, magnetron. Esse cara aqui, pessoal, ele é responsável para gerar as ondas eletromagnéticas necessárias para fazer o aquecimento do alimento na cavidade, lá na parte interna do micro-ondas. Então, esse magnetron aqui, eu tenho até um vídeo aí, se vocês quiserem entender um pouquinho quais são os defeitos mais comuns no magnetron. A gente tem um vídeo aí, eu vou deixar aqui no card, eu vou deixar agora, abriu aí, olha só. Ele pode estar em curto ou ele simplesmente parou de trabalhar, de fazer a função dele, que é esquentar. Acontece também, com o tempo de uso ele para de esquentar, você testa, não está em curto, mas ele já não esquenta mais. Então, um dos motivos pelo qual ele pode parar de aquecer é o magnetron com problema. Aí no caso, tem que testar e verificar a possibilidade da troca, certo, pessoal? Esse é o primeiro item, que faz parte da fonte de alta tensão. Um outro produto, um outro componente que faz parte da alta tensão e pode também parar de fazer o aquecimento dos alimentos é esse cara aqui, ó. É o capacitor de alta tensão. Pessoal, este capacitor também, assim como o magnetron, ele tem dois tipos de defeitos mais comuns. Que esse aqui é ficar em curto. Quando ele está em curto também impede, inclusive quando esse cara está em curto também, às vezes você liga, e o magnetron também, às vezes você liga e ele faz um barulho estranho, né? E aí pode ser um dos dois. Quando está com aquele barulho estranho, pode ver, ou é o magnetron ou é o capacitor de alta tensão. Esse capacitor de alta tensão, a gente tem vídeos também relacionados sobre os defeitos comuns do capacitor e também como você testa o capacitor, tanto com o multímetro e o capacímetro. Eu vou deixar aqui também mais um card aqui para vocês verem, falando sobre capacitor. Certo, pessoal? Então, quando esse capacitor está em curto ou quando ele seca, o capacitor é como quase que uma bateria. Quando ele seca também, você liga, e no caso, quando o capacitor seca, você liga, ele não abre fusível. Eu digo, esse fusível de cima aqui não abre. Eu não lembro se esse aqui também deixa de abrir. Esse aqui abre quando ele está em curto. Quando esse capacitor aqui está em curto, ele abre esse fusível de proteção que está entre ele e o travão, e impedindo assim que entre a corrente suficiente para que o magnetron possa trabalhar. Então isso é um dos motivos pelo qual o micro-ondas também pode deixar de fazer o aquecimento. É o capacitor em curto ou o capacitor seco. Quando ele está em curto, como eu disse, ele abre esse fusível. Quando ele não tem esse fusível de proteção, ele vai abrir esse fusível aqui de cima, da onde vem primeiramente a corrente para depois ser mandado para o restante do micro-ondas, ou simplesmente ele secou e pronto, aí você pode ligar e não vai aquecer, certo, pessoal? Então nós já vimos aqui dois modos pelo qual o micro-ondas deixa de fazer o aquecimento. E tem o terceiro também não é tão comum, acontece muito, eu já peguei, que é o que, pessoal? A placa, pessoal, olha só, a placa também acontece muito isso, porque a corrente vem, ela passa pelo fusível
ela passa também pelo termostato e vai para a placa. Então, se por acaso a placa tiver algum problema na parte da fonte, nessa fonte baixa dela aqui, e ela não enviar a corrente para cá pro trafão, porque depois que passa para cá a corrente, ela distribui, né? Vem para a placa. E daí esses dois terminais aqui é onde é ligado no primário do trafão. Então, se por acaso você testou a fonte de alta tensão, o magnetron tá ok, o capacitor tá ok, o diodo também tá ok, o fusível aqui não tá aberto, o magnetron não tá em curto. Testei, substituí o magnetron, né? Mas eu sempre faço isso, eu vou pelo roteiro, né? Antes de eu partir para a troca do magnetron e fazer verificar o teste, eu já venho logo aqui também. Primeiro eu faço esse passo, depois eu venho para o outro aqui. Esses dois caras aqui, esses dois terminais aqui, ó, esses dois plugs tem que estar mandando corrente 220 ou 110, conforme é a voltagem do aparelho, para o trafão. Você vai medir com um multímetro aqui. Eu gosto de medir isso aqui com o digital, que a gente vê qual é a voltagem exata que está chegando, né? O digitalzinho pode ser também o analógico, mas eu gosto do digital. Você testa esses dois caras aqui, desconecta aqui do trafão e verifica se a placa está mandando a voltagem correta, que era suficiente, né? Para o trafão trabalhar e mandar corrente para o capacitor de alta e assim funcionar, trabalhar aqui o magnetron. Então, pessoal, são essas três as possibilidades que fazem com que o micro-ondas não aqueça, viu, pessoal? Qualquer dúvida, deixe abaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e fui!